Bem-vindos ao Conversas Afiadas dessa semana. E aí, pessoal, tudo bom com vocês aí? Hoje trazendo um grande amigo nosso e conhecedor de muitos assuntos, né? Um cara multifacetado, agora se formou em Direito, já Então, para o mundo da advocacia. atuando, então, na área. Senhor Anderson Barbosa Gomes, mais conhecido como Som. É isso aí. Meio sem jeito, mas estou muito feliz pelo convite. Queria dar boa noite para quem está assistindo, ou boa tarde, ou bom dia, ou boa madrugada, dependendo do horário que a pessoa está assistindo, né? Isso conta muito. O importante é assistir. Oficialmente, queria agradecer o convite aqui dos meus amigos, Rafael, Thiago, e não menos também a Gabi, que faz os bastidores e também faz isso acontecer. É sempre importante valorizar todo mundo que participa do processo. E acho que estou pronto. Então, logo depois da vinheta. Aqui no Sicredi é diferente. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Esse programa é um oferecimento de Cooperativa de Crédito Sicredi Interstory Rodoviária, Vitrine do Doce, João Azzi, quiropraxista, Meni Arquitetura e Gabriela Medeiros Designer. Links na descrição. Pelos telefones de contatos, redes sociais, conheçam o trabalho deles, é eles que fazem esse programa acontecer. Quem nos acompanha há um tempo está vendo uma melhora gradativa de qualidade. Isso se deve principalmente aos aportes que eles fazem. Então, assim, galera, gosta do Conversas Afiadas, quer que a gente continue, quer que a gente cresça, visitem os nossos patrocinadores, vejam os produtos deles, vejam se interessam, porque a gente garante que são produtos de boa qualidade. Além de tudo, também se inscrever no canal, Isso aí, curtir, então, parece deixar o uma like. besteira, mas sempre ajuda, né? E acontece que muita gente conversa com a gente na rua que falou que, eu vi o programa, não sei o quê. E eu também faço isso, esqueço de curtir o que eu assisto, mas faz diferença. E indo para o que interessa. Vamos lá. Começando acho que talvez pelo fato mais marcante, recente, assim, da vida do Anderson, né? Tu resolveu largar uma certa estabilidade, que até estava num período de transição, para se aventurar como profissional autônomo na advocacia. Na verdade, hoje, sim. Mas já é um pensamento que eu formei há um tempo. E eu acredito que isso possa servir para muitas pessoas que vão estar assistindo. A gente tem o hábito de pensar que onde estamos é onde vamos permanecer, né? E isso é um grande problema. Essa é a verdade. Quando a gente começa a fazer uma autocrítica, algumas coisas a gente passa a modificar. Como a gente frequenta alguns lugares, a gente conhece pessoas, a mentalidade também modifica. Então, no ano passado, em fevereiro, após ali a minha formatura em Direito, que é algo que eu já galgava há um tempo, eu decidi que mudaria os rumos para, de fato, assumir a advocacia e me aventurar num mundo que não é fácil. Porém, nada é fácil, né? Então, até para contextualizar também com quem não conhece ainda a minha história, eu fui por quase 15 anos funcionário público, sendo os últimos 11 anos numa estatal privatizada recentemente, e por opção minha, desde final de março de 2024, eu não faço mais parte dessa empresa e resolvi mudar os rumos da vida. Sempre acreditando no potencial que eu mesmo busquei entender que eu teria em meio às adversidades que todo ser humano tem. Eu entendi quais foram as minhas e passei a procurar o meu espaço e acredito que venho fazendo da maneira, digamos, menos acelerada e com mais eficácia. Estou gostando do resultado, acho que tenho bastante a agregar na vida de muitos ao mesmo tempo que posso ter várias pessoas participando da minha história.
Eu acredito que assim como tu, várias pessoas também tiveram esse medo, assim, esse receio. Eu também passei por uma situação semelhante há pouco tempo. Mas aqui eu ainda já saí para alguma coisa um pouco menos aventuresca, porque eu já tinha um escritório para ir. Mas, assim, o que tu chegou a ter algum momento que tu teve, assim, aquele medo de, se eu sair daqui e não der certo, assim, o que te motivou a seguir em frente, tomar essa decisão, assim? Olha, tiveram, né, vários momentos, na verdade, pelo fato de que eu sou pai. E quando tu tem, e no meu caso não um, mas 2 corações batendo fora do meu corpo, que são meus 2 filhos, a Rafaela e o Martim, toda decisão ela acaba tendo um outro peso, né? Essa é a grande verdade. Quando tu vê que alguém respira sob a tua responsabilidade, além de ti, tudo muda. Eu acredito que, ao mesmo tempo que eu balancei para tomar essa decisão, deles eu fiz a minha coragem. Naturalmente que pesando vários fatores, né? Porque é muito difícil, como tu mesmo falou. Por mais que tu tivesse ali uma estrutura, eu tenho um escritório lá estruturado, eu tenho algo que me aguarda, nada é certeza. Sim. Nada é certeza. Eu até brinco que logo os primeiros 2 meses que eu tava só com a advocacia foram, tipo assim, os piores meses em anos de questão de entrada. Eu disse, foi pra ter certeza que eu não vou desistir. Sabe que eu tenho um hábito, né? Eu tenho 37 anos. E eu tenho um hábito que eu me apego muito a alguns ditados popular. E tem um ditado que eu uso se não pra tudo, pra quase tudo na minha vida, que é: homem feio sem coragem não possui mulher bonita. Se tu não te encorajar pra o que tu quer, essa é velha, cara. Mas é verdade. Se tu não te encorajar pra N coisas, né? Naturalmente, todo mundo, se tu parar pra pensar, todo mundo tá querendo conquistar seu espaço. Mas não tem fórmula. E eu aprendi isso também na paternidade. Quando eu passei a ter ali a vinda do Martim, já tendo a Rafaela, eu aprendi que, para a questão de filhos, 1 mais 1 não vai ser 2. É um desafio muito maior. Tu tem pretensões maiores também. São coisas que te encorajam. Por exemplo, quando eu assumi a gerência nessa estatal que eu trabalhava, a Rafaela, ela tinha próximo de 2 anos de idade. E eu fiquei na gestão em torno de 6 anos, quase 6 anos e meio. Então, eu consegui aproveitar 2 anos da vida dela, sem estar num cargo de gestão. Fazendo aquele trabalho normal, em tese, do funcionário público, e ele te dá uma vida mais calma. Fazendo um horário mais regular, tendo os finais de semana para delegar o que tu vai fazer na tua vida. E depois que eu assumi esse desafio, eu comecei a entender que ou tu aprende a aceitar alguma coisa que a vida te traz para te desafiar e tu crescer, ou tu tá fadado ao fracasso. Mas não é o fracasso que a gente analisa, é o fracasso pessoal, cara. É o fracasso de tu não ver os teus projetos saindo do papel. Porque o que é fracasso para um não é para outro da mesma forma que sucesso. Entende? E isso não é dar uma de coach, isso não é filosofar, não é tratar a vida como ela é. É tratar a vida como ela é. É tu começar a aceitar a tua história. Eu, por um tempo, na minha vida, eu frequentei uma igreja. Ela era evangélica luterana. Já tem uns anos já que eu não frequento e tal. E eu sempre fui daquelas pessoas que eu acho que... eu sempre entendia que poderia haver uma lavagem cerebral. Quando eu comecei a frequentar e ali eu gostava do que eu participava, teve uma pessoa de conhecimento absurdo, de vivência fantástica. Pessoa que foi a vários países fazer missões, pessoas que conheciam gente de várias culturas. E teve uma reunião que ele falou um negócio que aquilo ali serviu muito para mim. Muito para mim. Que diz o seguinte: enquanto a gente não passa a aceitar e entender a história da gente, a gente patina bastante na vida. E o que é aceitar a tua história? Cara, todo mundo tem alguma coisa que deixou para trás na infância, na escola, ou tem algum parente
ou um familiar, ou um amigo, alguma história que é negativa na tua vida, que aquilo ali te traz uma carga que às vezes nem tá pesando para outra pessoa, mas tá pesando para ti. Essa é a verdade. Tá pesando para ti. E a gente tem que começar a balançar isso nas decisões. Quando tu começa a aceitar a tua história, de onde tu vem e para onde tu quer ir, não é que tu perca o medo, mas tu ganha coragem. E aí, mesmo me alongando um pouco na resposta da tua pergunta, eu te digo, ter os meus filhos pesou bastante. Querer algo melhor pesou bastante. Porque hoje a gente converte bastante felicidade em ter algo. É maravilhoso ter. Graças a Deus, hoje eu posso ter uma estrutura muito melhor que eu tinha há 10 anos atrás, há 8 anos atrás. E pra te ver, engraçado que o pós-nascimento da Rafaela, parece que aquilo me botou mais pro jogo do que me tirou. Eu me tornar pai me fez eu crescer mais como pessoa e financeiramente do que antes. Porque talvez, e aí vai de cada um, parece que eu entendi que a vida estava mais séria do que imaginava. E realmente, a paternidade é um negócio surreal. Ainda mais para mãe na maternidade. E aí sim. Mas como nós estamos falando de mim, a paternidade é um negócio que te modifica. E isso eu pesei bastante. O meu medo, ele persiste até hoje. Eu tenho muito medo de não dar certo. Mas, cara, eu tenho mais medo de não tentar. E eu sempre fui assim. Eu prefiro, como diz, me arrepender do que morrer na vontade. Sempre fui assim. E eu amadureci com o tempo sobre isso. Então, foi uma decisão que eu tomei. Algo que eu não entendo como faço, mas eu tô conseguindo fazer acontecer. E o melhor, eu entendi que eu não preciso estar balizado para uma coisa. Entendeu? A era digital nos mostra tantas histórias verídicas. Claro, ninguém posta coisa ruim na internet. Ninguém posta sua desgraça. Depende. Não, mas nós postamos nosso conteúdo, às vezes é ruim mas pra assim, caralho. ó, uma boa parte do público da era digital de si não posta tropeçando. Posta já erguido, levantado. Essa é a verdade, para qualquer coisa. E eu até entendo que às vezes, de determinada situação, se tu postar que tu tá ruim, pior tu fica. Porque as pessoas gostam de chutar cachorro morto. Pra tudo. Então, tu tem que ter um equilíbrio entre a tua verdade e entre o que tu tá buscando. E entender que nem sempre um momento ruim, aquilo ali, ele vai durar para sempre, ele faz parte do processo. Então eu acredito que nesse sentido, eu vou indo bem. Não dando um passo além do que eu preciso, relacionado até a questão da advocacia, e também não dando um passo além quando o assunto é diversificar o que eu entendo que são negócios. Então, eu acredito que para esse sentido eu estou indo. Porque tudo que tu conseguiu até hoje, na verdade, tu conseguiu fruto de um trabalho, que era esse trabalho estável. Com toda certeza. Né? Só que tu chegou no momento que estável, como o nome diz, estabiliza, né? Sempre a mesma coisa. Exato. E aí, a partir do momento que tu quer algo a mais, tu vai ter que buscar não adianta. um upgrade ali. O corpo inerte, ele vai dar problema. E isso funciona para tudo. E é um movimento que está acontecendo cada vez mais. Isso demonstra duas coisas, né? Primeiro, isso então a necessidade das pessoas de empreender, de querer melhorar por si. E outra, que a economia não permite bons salários, né? Como funcionário. E tem acontecido cada vez mais assim. Principalmente o órgão público, que ninguém enxerga, gosta de apontar e falar que o servidor lá é milionário e não faz nada. Será? E na verdade não é assim que funciona. Não que o pessoal olha uma minoria e julga uma maioria. Exato. E aqui eu falo como eu até não vou dizer um ex-funcionário público, porque é o seguinte: na advocacia, tu vive de quem? Do cliente. E o cliente é quem? Público. O teu trabalho é público. Porque a advocacia é um braço do judiciário. Uhum. Então, eu não deixo de estar atendendo o público. Sim. Essa é a verdade. Mas quando eu falo do quanto é julgado o funcionário público, eu digo que as pessoas, elas enxergam algo que muitas vezes eu não entendo.
se elas são incomodadas porque algumas delas tentaram ali estar e não conseguiram, e aí parece que elas ganham uma ira, ou se elas estão olhando um sistema que de alguma maneira é pesado para toda a população, e aí elas querem que a culpa recaia em alguém. E aí é onde entra o erro do sistema. Acho que são as duas coisas. Entende? É porque Então- se a culpa for recair em alguém, quem toma as decisões que acabam pesando o sistema, muito mais quem eles mesmos colocaram lá dentro do que Porque essa é os a verdade. servidores. E é Entende? a frase que eu sempre falo, né? Só erra quem faz, né? Tanto que assim, ó, se uma boa parte das pessoas forem analisar, e eu não tenho nada contra a quem tem um cargo em comissão, ou a quem tem uma função gratificada, até porque já fui, mas fui na condição de concursado. Não tenho nada contra, mas quem for cargo em comissão, eu tô falando que eu não fui, então eu não posso falar nessa condição, mas posso dizer que muitas vezes, não só a nível municipal, mas a nível estadual e federal, tem inúmeras pessoas que não são concursadas, são cargos em comissão e fazem um excelente trabalho. Um excelente trabalho. Então, assim, nem todo mundo que está lá é cabide de emprego e nem todo concursado que está lá é um mau funcionário. E as pessoas deveriam repensar algumas coisas a respeito disso, porque isso serve para o que elas exigem do portão para fora da casa delas. Num comércio, entende? Num mercado, numa farmácia, em qualquer loja, qualquer coisa, entende? As pessoas elas precisam entender que elas têm o direito delas, mas elas também têm o dever. Ao mesmo tempo que ela pode cobrar qualidade onde ela for. Se tu for no hospital e tu está sendo mal atendido, usa o sistema e reclama da pessoa que te atendeu mal. Mas se aquela pessoa te atendeu bem, alimenta aquele sistema e diz que ela te atendeu bem. Mas aí é um É muito impossível, é quase impossível. problema, claro, né? Eu até entendo. Mas, cara, é por isso que a gente precisa de um podcast assim. Pra poder ter voz. Tu tem que ter voz. Quando eu digo pra vocês da importância de canais como esse, e não digo só o pessoal aqui da cidade, mas que tu possa ter vídeos que rodem e alcancem inúmeras pessoas. Mesmo para as pessoas entenderem que muitas vezes o problema que acontece na cidade que a gente mora, acontece na cidade que ela mora também, e muitas vezes é o mesmo problema. E muitas vezes alguém foi lá e criou uma reclamação e resolveu, ou criou um elogio e resolveu. Só que se a gente não usar isso para tentar modificar uma ideia, a gente vai estar vivendo sempre no mesmo mundo. É um loop, né? É um loop, exato. Entendeu? E eu acho que a ideia é essa, é nós tentarmos modificar alguma coisa. Cara, a gente, com o que a gente falou, deu uma pessoa que captou a mensagem. Tá ótimo. Essa pessoa vai poder replicar. Ou ela vai usar isso na casa dela. Eu tento. Quando eu digo eu tento, porque eu digo assim, ó, criar filho é arte. Cara, é arte. Porque não é fórmula, não tem fórmula. Entendeu? Graças a Deus eu nunca fui aquele pai assim, ó. Pai, eu vi o fulano lá fazendo uma birra, eu pensei, vou quebrar, pau. Eu pensei, vou quebrar, mas na hora tu diz, cara, tu não sabe o que aquele pai tá passando. É assim quando tu vai ter o teu. Ah, eu não vou dar celular pro meu filho porque ele não vai ter tela. No primeiro choro que tu não aguenta, é tela nele. Claro. Ó, Já fica as dicas de paternidade, gente. quer ver um negócio? Validado. Tem um amigo meu que incutiu um pensamento em mim e ele está aqui nessa mesa. E eu vou pedir a liberdade para ele de falar. Ele não lembra que eu lembro, mas nós tivemos uma conversa indo juntos ao jogo do Grêmio. E ele me falou um negócio que, cara, eu tô usando pra minha vida hoje, depois de quase 2 anos. E é o seguinte, nós vivemos num mundo corrido, que as demandas são pesadas. E se tu chegar e procurar um profissional, e esse profissional disser pra ti que tu tem que desacelerar, ao invés de ele tentar usar algo a respeito e a favor de tratar isso, esse profissional vai estar te tirando do mundo que tu vive. Porque se tu desacelerar, o mundo não vai. Se tu não é acelerado, tu não alcança o que tu precisa. Ou seja, a gente vive numa geração, numa era que precisa entender que ou a gente procura um profissional da área da saúde que nos atenda na questão emocional, na questão de ansiedade, ou outras áreas que prejudicam a mente, ou a gente também vai estar para trás. Essa é a grande realidade. É o que eu falei um pouco antes no vídeo. É aceitar a tua história, mano. Tu consegue hoje, qualquer um de vocês, consegue fazer uma rotina que não seja corrida? Não. Ah, impossível. Entendeu? Hoje, se tu fizer um vídeo pra internet dizendo assim, ó, eu tô cansado, a minha vida é corrida.
11 em 10 pessoas vão se identificar contigo. Vamos dizer, vá. Parabéns, Porque a vida- cara. Parabéns. Porque a vida de todo mundo é corrida. Porque a vida de todo mundo é difícil. Porque as coisas no mercado são caras para todo mundo. As coisas na farmácia são caras para todo mundo. Essa é a verdade. É que sabe o que acontece que gera essa frustração? É a mesma rede social. Aí o pessoal vai ver o influenciador, o cara, 3 horas da Mas tarde, aí- uma quarta-feira na praia. Tá, mas aí então, mas peraí. Olha só. Esse que eu- O problema ele é o mesmo para todos. Mas a solução que cada um tira para viver aquilo ali é diferente. Eu tenho duas escolhas. Ou eu olho o cara na praia de tarde e falar, filho da puta, fica de tarde eu aqui me rabando. Ou eu penso, o que esse louco tá fazendo pra ficar na praia? Eu também quero. E eu vou lá e faço. Isso. Mas o que é melhor? Falar mal de todo mundo e continuar de braço cruzado. Exato. Porque acontece? Eu sempre costumo dizer que quando a gente fala de empatia, que é algo difícil de ter, a qual eu me incluo, porque às vezes tu não tem empatia com quem deve. Porque é a tua correria. E não é nem às vezes pela índole, mas às vezes o estresse do dia. Às Tem vezes tu nem nota. Tu nem nota, cara. Mas tem algumas coisas que tu decide fazer. E quando tu começa a enxergar naquela outra condição, exige um pouco mais de compreensão e entendimento. E aí a gente vai para uma seara que é o seguinte: muitas vezes não dá para julgar algumas pessoas porque elas não têm o discernimento. E elas não têm porque elas não querem. Elas não têm porque às vezes o meio que elas vivem não faz com que elas possam ter aquele discernimento de tal coisa. E é por isso que eu te digo, uma das coisas que fez eu optar encarar essa advocacia, e eu gosto de chamar de nova advocacia. Por que nova? Porque qualquer empreendimento, ou qualquer tipo de negócio, ou qualquer profissional que hoje não estiver no digital, tá sucumbido. Tá fora. É verdade. É verdade. Qualquer um. Qualquer um. Então, é uma nova advocacia. Porque esse tipo de processo vai fazer com que eu alcance pessoas de onde eu moro ou a 5 mil quilômetros de distância de onde eu tô. Tô errado? O Rafael é advogado há bem mais tempo, há muito mais tempo que eu, e sabe o que eu tô falando. E sabe quem é que fez isso acontecer? A pandemia. Tô errado? A pandemia fez isso forçou acontecer. todo mundo a se digitalizar. Porque a pandemia fez todo mundo se digitalizar e eu consigo alcançar um cliente a 5 mil quilômetros daqui ou qualquer lugar do país e obrigatoriamente para que a justiça não parasse, porque a justiça não pode parar. Por mais que as pessoas digam assim, a justiça é lenta, não tem problema. Tu vai ouvir dizer que a justiça é lenta, mas tu não vai ouvir dizer que a justiça parou. Ela não pode parar. É. Porque ela precisa regular o meio que as pessoas vivem. Então o que acontece? Hoje existe um negócio chamado, tu ingressou com um processo e 99% dos processos tu consegue solicitar um negócio chamado juízo 100% digital. Sim ou não? Uhum. Se vai ser 100% digital, eu posso ter um cliente de São Paulo ou não posso? Sim. Posso. Mas tem toda a questão burocrática que eu só posso ter até 5 processos em um outro estado sem que eu precise ter uma OAB daquele estado. Tem muito advogado que não sabe disso, certo? Então eu preciso também trazer essa informação. Eu só posso ter 5 processos Mas se em um tu- outro estado da qual eu não sou registrado sem que eu precise ter uma OAB daquele estado lá. Que também não tem problema, eu posso ter uma OAB em cada estado do país. Até porque se tu tiver, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, uma cartela grande de clientes em São Paulo, dane-se pagar mais uma unidade da OAB. Tu paga mais numa unidade, tu vai para outra unidade. Isso, Todo exatamente. mundo quer Então isso, assim, né? ó, só que acontece. Quando tu diz, cara, entrei pro digital, eu tô dizendo que isso facilitou? Não, eu só tô dizendo que a tua gama é maior. Só que, pra tu ter uma gama maior, tu precisa de um passo maior. E um passo maior no digital é, no mínimo, entender ele. Só que pra tu entender o digital hoje, tu já tá atrasado. Tu já tá atrasado. Porque tu precisa entender de algoritmo, tu precisa entender... Ou seja, nós nem estamos falando em advocacia aqui. Nós Sim. não estamos falando. O jogo é outro. O jogo é outro. É o que eu tô te dizendo. O advogado precisa alcançar pessoas. Só que qualquer empreendedor precisa alcançar pessoas. O próprio negócio de empreendimento no ramo de veículos, que hoje eu
faço parte, mas estou engatinhando, que é a área dos repasses de veículo, que isso é um negócio junto ali ao meu irmão e minha cunhada da Autotrader, e aí não tô fazendo merchan, eu tô só ampliando aqui. Até porque eles não seguem. Ótimo. Então nós estamos fazendo a RM Repasse para que isso seja, se não o maior, dos maiores repasses de toda a região carbonífera e região metropolitana, a qual nós já temos parceiros e já somos, digamos, um braço do maior repasse da região metropolitana, que é a Repasse One, que tranquilamente tem em grupos, no mínimo, 30 mil pessoas. Para que tu tenha 30 mil pessoas em grupos, formando comunidade, num WhatsApp ou num Telegram, que tu simplesmente dispara um anúncio e isso chega em 30 mil pessoas, isso leva um tempo. Sim, com certeza. E isso também leva um negócio chamado credibilidade. Porque tu não fica no grupo obrigado. Tu sai quando o grupo não tá bom. Então, eu volto a dizer, vê bem, ó, a gente foi da advocacia para o ramo de empreendimento. Sabe por que eu te digo que eu gosto de alcançar isso? Porque o advogado que não sabe empreender também tá fora do mercado. Sabe por quê? Porque para Rafael, se ele não falou, eu falo que o Rafael, repito, advogado já há um tempo, e o Rafael sabe do que eu tô dizendo. O advogado, quando ele estuda direito, ele pode... Exato. Ele estuda leis. Mas ele estuda um negócio que é interpretação da norma. E tinha um negócio na velha advocacia que eu, quando escolhi ir para a advocacia, eu decidi fazer dessa forma. Que é o seguinte. Era muito comum tu olhar um escritório de advocacia e tu vê lá numa placa, que hoje não é mais uma placa que define um escritório. Assim, ó. Especialista em civil e previdenciário. E morreu. E mais nada. Aí tu olhava um outro lá. Especialista em criminal e morreu. Isso não existe. Isso não existe. Na minha visão, o advogado, ele estudou. E ele entende que ele tem uma condição de interpretar algo para ele defender. Claro, quem quer saber de tudo não sabe de nada. Mas como eu estou dizendo, um advogado sozinho também não trabalha. Se tu tiver um advogado e o cara trabalha sozinho, não quero te dizer nada. Algum processo vai ficar pelo caminho. Não tem como, né? Não tem como. E outra coisa. Ou ele só pega uma vez. Exato. Então assim, ó. Por isso que é muito comum tu ver parcerias, tu vê... E nem é questão muitas vezes de sociedade constituída. Mas é parcerias. Né? Usando o termo jurídico, tu vai ali, tu estabelece para um advogado, porque a procuração que já te foi dada permite isso. Então, né, não necessariamente o advogado que é teu parceiro precisa ser teu sócio do escritório. Porque a advocacia é muito ampla, cara. Pode ter uma rede. Cara, a advocacia é muito ampla. Então, eu digo assim, ó. Se tu me perguntar, cara, tu pode ser um advogado criminal, eu vou te dizer, posso. Tu pode ser um advogado previdenciário, eu vou te dizer, posso. Eu posso ser o advogado que eu quiser. Porque eu posso escolher o processo que eu quero atuar. Eu não vou permitir que a advocacia, a velha advocacia, venha balizar o que eu sou capaz. Ah, mas eu encontrei um nicho. Que dali eu monetizei, dali eu também gosto de trabalhar com os clientes a respeito disso. Quero tornar, digamos, até mestre, doutor naquilo ali. Eu vou fazer. Aí eu vou deixar pelo caminho aquilo que eu quero, porém eu já tenho um time formado para trabalhar naquilo que eu não me encontro. Mas eu balizar o meu trabalho, eu não vou. Eu não vou porque eu acho errado. Entendeu? Primeiro, porque é o seguinte, quando tu faz direito, já diz, é uma ciência humana. E tem muitos clientes que vão te procurar. E tu vai querer atender ele. E se algum cliente vier com algo que tu entenda que aquilo ali de fato não é para ti, tu também vai ter um colega que tu possa repassar essa condição. Então, eu não posso eximir através de um banner, de um cartaz, de uma imagem,
de que eu não faço aquilo. Tá me entendendo? Uhum. Eu penso dessa forma. Porque a era digital permite isso hoje. E a dificuldade de criar conteúdo jurídico a nível de Instagram, assim. Até porque tem toda uma questão de legislação, né? Acho que é interna da OAB, né? Sim, sim, É, código de ética. O código de Você não ética pode fazer- da ordem. Que eu acho que é um tanto quanto ultrapassado, né? Não, De repente poderia ser revisitado. eu já pensei a respeito. Porque eu já me bloqueei algumas coisas. Volto a dizer, eu dei o start há pouco tempo. Mas a partir do momento onde eu virei a chave, eu comecei a trabalhar a respeito. Essa é a grande verdade. E aí eu comecei a entender onde eu posso ir e onde eu não posso ir. Aí, como qualquer profissão ou qualquer área, a gente tem o bom profissional e o mau profissional. E eu não estou dizendo a nível de conhecimento técnico. Porque eu volto a dizer, antigamente tu tinha que ir lá, catar um livro, procurar. Hoje tu dá um Google, tu acha um expert no negócio. E tu vai estudar. Porque é isso que eu procuro até falar bastante para quem vai nos escutar. Se a pessoa chegou para procurar um advogado e ela acha que o advogado dela sabe tudo do que ele precisa para atender ela tá errada. Porque a ciência é humana e cada caso é um caso. Então, ele vai ter que estudar teu caso. E muitas vezes ele vai precisar se dedicar um pouco mais pro teu caso para ele ter um resultado melhor no teu processo. Essa é a grande verdade. Então, se ele tá estudando, cara, é a melhor coisa que pode acontecer. Tu vai ter um profissional mais atualizado. Entendeu? Da mesma maneira que se ele já acha que ele é bom naquilo que tu tá trazendo de problema para ele, arrisca o teu processo nem ter um resultado tão bom assim. Sim, ele não precisa rever nada ali. não. Exato. É isso. Sempre foi. Agora vocês têm que concordar comigo. Isso tudo que eu tô falando aqui é só sobre a advocacia? Não, cara. É sobre qualquer coisa que a gente tá fazendo. Sim, com certeza. Se tu não analisar o que tu vai fazer para melhorar aqui o teu podcast, ele também pode sucumbir. Claro. Se o teu convidado vier aqui e ele vê que deu resultado, ele pode virar um patrocinador. Ele pode veicular os recortes. Ele pode querer voltar. Ele pode trazer um outro convidado. Ou seja, não há nada que tu reconheça a tua história e qual é o teu nível de conhecimento, mas sem deixar de reconhecer a tua capacidade, que tu não possa atingir. E aí, quando eu passei a ter essa mentalidade, eu vi, cara, não é coisa de internet. Mas não é fácil. Porque eu volto a dizer, a internet te vende uma vida perfeita. Sim, sim. E que de cada 10 coisas na internet, pra gente não ser tão abusivo, metade é mentira. É. Pra gente não ser tão abusivo. Tem casos Metade é mentira. de influencers que alugam mansões, alugam carro pra fazer tipo, muito conteúdo. Ó, vou E dizer, daí ficar ó, soltando ao longo do eu tempo. vou dar um exemplo pra vocês, tá? Quando eu tirei agora, eu tirei uma semana de férias. Antes de eu ter ido pra praia no ano passado, no verão, já havia 5 anos. Já fazia 5 anos. Eu não ia pra praia. Primeiro por escolha do meu trabalho. Era por escolha mesmo, eu não era proibido. Mas se eu era demandado 24 horas por aquilo, eu não ia estar em paz lá. E se eu não posso estar em paz no meu descanso, eu não faço. Então, a partir do momento que eu consegui fazer, eu também mudei minha concepção nisso. E aí, hoje, eu prefiro, vamos supor assim, eu tenho X valor, tá? Eu prefiro gastar esse X valor num lugar que vai realmente me trazer um conforto melhor e me deixar bem por 7 dias, do que eu pegar um lugar um pouco menos melhor e fazer 20 dias. Porque eu entendi que só o descanso não me vale. Vale a qualidade. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque dessa vez que eu fui, e também no ano passado, e aí a gente foi em família, nós optamos pegar um lugar bem bacana. A gente pegou um resort. Um condomínio fechado. E a intenção, de fato, era só um lugar melhor. Só um lugar melhor.
com paz e segurança. Até porque eu tenho filho. Sim. Ano passado o Martim já era nascido, então ele era bebezinho, né? Não aproveitou tanto quanto esse ano, mas a Rafaela aproveitou os 2 anos lá. Nesse condomínio, aí, estando lá, eu comecei a perceber quem frequentava ele ali. E eu vi pessoas até de relevância, cara. Digital. Relevância digital. Até para não fazer propaganda, mas vou dar um exemplo. Em uma das casas desse ano, perto da onde a gente estava, bem perto, tinha uma mulher que ela é influencer, ela tem quase 700 mil seguidores. Essa casa dela no condomínio deve valer aproximadamente 1.800.000. E ela fez uma casa recentemente que ela vem postando, que acredito eu que numa outra cidade, que tranquilamente, não sou engenheiro civil nem arquiteto, mas assim, se eu fosse mencionar o valor, eu diria, cara, de 3 milhões a 4 milhões a casa. E o negócio dela e do marido é digital. Com casa lá. Entre outras pessoas que eu vi nesse condomínio. Como valor é relativo, então eu vou dizer para vocês que eu não vou falar o valor que saíram as diárias. Porque que nem eu digo assim, ó, às vezes 10 reais para uma pessoa é muito, 10 reais para outra pessoa é pouco. E como todo mundo faz juízo de valor, eu só prefiro dizer que eu prefiro fazer 7 dias bem do que 20 dias meia boca. Sim. Sem contar aonde tu frequenta. E vê bem, isso não é sobre querer parecer melhor. Tanto que se vocês forem olhar minha rede social, eu devo ter feito talvez uma postagem deste lugar e 2, 3 postagens que eu estava na academia desse lugar e eu nem valorizei o lugar. Eu postei na academia como muitas vezes eu posto indo na academia aqui. De repente passou, as pessoas nem viram. Exato. Então assim, mas a gente vai mudando concepção de alguma coisa, cara. Primeiro, porque óbvio eu quero que meus filhos estejam num lugar que é melhor. Segundo, o Vucu Vucu pra mim hoje não é mais o que me interessa. E também as pessoas que estão à minha volta ter, não é qualidade, porque eu volto a dizer, isso também é relativo. Daqui a pouco as pessoas acham que o meio que eu tô não é de qualidade, porque eu tô. Sim. Então eu tô querendo dizer que é pelo fato de ter paz, sossego, porque é isso que as pessoas têm ali. Ele é um condomínio silencioso, mas com uma área familiar absurda, e impressionante, e muito bom, e nem tão inacessível assim. Entendeu? Mas, é o que eu vou dizer, não dá pra falar valores porque as pessoas não fazem juízo de valor. Entendeu? Que é o que eu te digo. Então, olha ver quantas coisas que a gente vai mudando a concepção e quantas escolhas eu vou podendo fazer porque eu fiz outro. Se eu tivesse na empresa que eu saí, talvez eu não pudesse estar nesse lugar. Ano passado eu ainda estava, mas quando eu fui, eu já havia solicitado a minha saída. Eu ainda não havia saído, mas eu já havia solicitado quando eu fui. Já tava com uma cabeça diferente, já sabia disso aí. E cara, eu te digo mais assim, ó. Como a gente vai mudando a concepção de várias coisas. Ano passado também foi a primeira vez que eu fui ao Planeta Atlântida no camarote. Aí quando eu cheguei lá de uma maneira, e esse ano nós fomos de novo, porém ano passado eu fui num dia só. Esse ano nós fomos nos 2 dias. Eu comecei, aí não é sobre network, mas é sobre tu entender, cara, como o negócio funciona. Então, vou te dar um exemplo. Rapidamente ali, tipo, perto de mim nos stands, 70% das pessoas que eu vi ali são pessoas que a gente tá vendo na televisão, ou de relevância na rede social, mas elas têm uma vida normal igual a da gente. Eu te digo normal assim, ó. A pessoa que tá ali bebendo, a pessoa que tá ali fumando, a pessoa que tá ali se divertindo, a pessoa que tá tendo uma vida normal. Mas ela também tá fazendo contatos ali. Aí tu começa a olhar, cara, mas é um evento. Não. É um evento para alguns. Para quem quer se firmar em alguns contatos, é evento para contatos também. A Nata tá ali no mesmo ambiente. A Nata tá ali. Só que é o seguinte, já contextualizando, o camarote não é a parte pica do planeta. A parte top do planeta é o premium. Essa é a verdade. Que é a galera que paga um pouco mais para estar lá
tem PUD liberado também e tal. Que graças a Deus eu poderia ter optado em. Mas, por escolha, não quis. Primeiro, porque o camarote já foi fundamental para mim, porque eu já gostei. Porque eu não achava que valeria fazer um investimento para ir no prêmio. Essa é a grande verdade. E respeito quem vai. Mas o que eu notei? Boa parte de quem tá lá no prêmio, tá, anda com a camisetinha, digamos, porque ganhou daqui a pouco ali, ou participou, né, da produção, ou até mesmo foi escolhido para estar ali, certo? Por uma relevância no cenário político, no cenário de artista, no cenário empresarial. Porque, quando eu falei, o mundo é negócio, cara. Essa é a verdade, o mundo é negócio. Aí eu comecei a notar o que esse pessoal faz. Eles ficam lá, eles participam do prêmio, eles dão um tempo lá, mas eles percebem que quem tá lá já é contatos que ou eles já têm, ou já são os mesmos. E o que eles fazem? Eles saem de lá e mesclam no camarote. E circulam no camarote. Como são pessoas de notoriedade a nível estadual, eu vou dizer pra vocês assim, ó. Na praça de alimentação, na hora que deu um desafogo ali, eu até num episódio com o cara. O cara chegou pra mim assim, ô amigo, já foi atendido e tal, tava até meio vazio a parte. Falei, já foi atendido, e eu fiquei aqui na minha cabeça. Falei, cara, quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Falei, cara, até por causa da loucura ali. Na praça, mas onde eu tava meio vazio. Eu falei, mano, vice-presidente do Grêmio. E quando eu voltei pro camarote, ele tava um tempão ali atrás de mim e daqui a pouco chegou o presidente do Grêmio. A 2 passos. E ninguém é inacessível. Se tu chegar com um cara e dizer, ô, fulano, tudo bem, cara? Era pra estar contratando e tá indo no planeta. Cara, eu encontrei o Lucas Leiva numa das filas lá. Esse aí sabe se divertir agora. E encontrei o Lucas Leiva e, brinquei com ele. Falei, mestre, tu vai ter que esperar na fila aqui, eu nem sou de tietar ninguém, porque eu acho que todo mundo é comum no seu espaço, né? Até pra não se tornar chato. E aí, eu encontrei ele na fila e eu falei, mestre, tu vai ter que esperar na fila, então tu não me leva mal. Porque um outro cara chegou e pediu pra fazer uma foto com ele. Aí eu falei, mestre, eu sempre gostei de ter futebol, e se tu não te importa, faz uma foto comigo? Ele falou, cara, faz, foi triquerido. E fez. E aí um outro rapaz também que eu acho bacana o trabalho dele, que é o Magno Navarro, que imita o Renato Gaúcho. Perfeito. E aí ele tava ali no stand da KTO, e eu falei, mano, depois até fazer uma foto com ele. E eu fui ao banheiro, quando eu tô voltando do banheiro, tava num espaço, só ele e acho que o produtor dele, só eles. E eu falei, mestre, não me leva mal, mas assim, o teu trabalho é muito legal, tu vai ter que fazer uma foto comigo. E ele foi ter que fazer uma foto comigo, eu falei, eu vou ter que te pedir. Tu vai ter que falar como é que tá o planeta, mas não tu, o Renato. E ele fez, mano. Ele fez como se estivesse imitando o Renato. O cara foi um queridão. Mas ele é simplão, igual todo mundo, a história é comum, mano. Mas quando a gente começa a admirar dessa forma, porque tu entende que o cara tá ali, cara, ele teve que projetar uma agenda, ele teve que... Aquilo ali é negócio pra ele, tava ali, é negócio no planeta, porque ele é patrocinado por uma casa de aposta. Mas é Magno, né? Isso, acho que é Magno Navarro. Navarro. Ele estourou na internet, né? Imitando. Tu imagina? Muito. E olha na internet. Onde o cara tá hoje. Cara, tranquilamente a melhor imitação do Renato Gaúcho no Brasil é dele. Não só o Renato, mas digamos assim, falando da imitação do Renato, é dele. E é o que eu tô te dizendo. Se ele não vai pra internet imitar alguém, ia saber. Ele ia parar numa Sport TV, ou ele ia parar num Gold, ele ia parar. Cara, eu volto a dizer. E o cara é muito inteligente. Cara, ou vamos para o digital, ou estamos fora. Certo? E aí, nisso eu também comecei a pensar. Cara, a estabilidade. Eu gostaria de ter ela ainda? Gostaria. Eu gostaria de ter a estabilidade que eu tive na empresa onde eu trabalhava. Agora, a melhor pergunta é: eu estaria já indo para um caminho onde eu já estou? Não estaria. Não estaria. E aí eu estaria vendo as coisas com outros olhos. E eu não sei se meia dúzia de tempo eu já não... A infelicidade já não ia estar mais forte, e eu achando que eu não conseguiria chegar em alguns lugares mais. Porque aí a idade vai batendo, né? E a gente vai achando que tá fora. Ainda mais no mundo digital, que a instala dele muda. Eu volto a dizer,
Dá pra pegar o que é ruim na internet, dá pra pegar o que é bom. Tem muita mentira na internet, mas tem muita verdade. Essa é a grande real. E as duas coisas não tem como fazer ao mesmo Não tempo. tem. Só que eu tô descobrindo uma coisa no digital. O digital, pra que tu cresça, tu vai ter que investir. E não é só investir em alcance, é investir em conhecimento. Tu tem que investir em conhecimento. Essa é a grande verdade. Não dá pra ficar, vou ver se eu acho um aplicativo que seja grátis ou que eu utilize o máximo que dá. Cara, sendo bem sincero, desde que o mundo é mundo, o que é pago é melhor entregue. O que é pago é melhor entregue. Pra tudo. Até na nossa pequena estrutura, a gente já tem algumas contas aí, né? O que é pago é melhor entregue. Que não adianta. Essa é a grande verdade. Ficar dando um jeitinho aqui, um jeitinho ali, ele vai sair... Ó, entende assim, ó. Traz isso pra um relacionamento dentro de casa. Tu entrou dentro de casa, alguma coisa que não tá em acordo que tu queira. Tipo assim, um móvel no lugar, ou uma assinatura de uma coisa que tu queria assistir. Aquilo já começa a te incomodar. Essa é a grande verdade. A gente se incomoda com tudo. A partir do momento onde tu tomou alguma ação que tu resolveu aquilo ali já te dá um ânimo para outra coisa. Agora faz o inverso. Deixa aquilo ali acumulando. Aquilo não se resolve. Aquilo vai fazer com que outras coisas aumentem o problema. Aí chega no momento, tu não quer saber mais. Aquilo ali já perde o valor. E tu mesmo deixou acontecer. E isso é pra gente. Na vida, é assim. Entendeu? Agora tu imagina tudo isso que eu conversei, tu tendo que resolver pra tua vida. Agora tu imaginar que tu é exemplo pra teus filhos. Tu vai ter que mudar a tua concepção. Sim. Porque não adianta. A criança, eu digo muito pra Rafaela, a gente tem um desafio muito grande. Já geracional, porque o Márcio tem 1 ano e pouco, 1 ano e 4 meses, a Rafaela 8 anos, se caminhando pra 9. E às vezes ela questiona algumas coisas. Eu digo pra ela assim, minha filha, tu precisa entender algo. O Martim, ele não faz o que a gente fala. Ele faz o que a gente faz. Se tu disser pra ele não mexer naquilo ali e tu só ficar gritando, aquilo não vai mudar a condição. Mas se tu ir lá e pegar da mão dele e explicar, eu sempre fiz isso com ela. A Rafaela sempre tinha um hábito desde pequena. Todas as vezes, não sei se vai dar certo pra ti caso tu queira fazer, pra mim eu penso que deu. Todas as vezes que a Rafaela era pequena, quando eu ia conversar com ela, eu nunca conversava da minha altura pra dela. Eu sempre me abaixava e eu conversava olhando no olho dela. Todas as vezes. Hoje eu converso com ela, quando ela vai dizer, eu digo pra ela, quando eu estiver conversando contigo, tu olha no meu olho. E presta atenção no que eu tô te falando. Porque se muitas vezes eu tivesse olhado nos olhos do meu pai e prestar atenção em várias coisas que ele falou, talvez meus resultados em várias coisas seriam diferentes. Porque a gente tem o hábito de não reconhecer a experiência. Só que não adianta, não tem experiência sem tempo. A experiência não vence o tempo. Não existe. Só é experiente quem tem tempo e passou por aquilo. Tu não pula etapa. Diferente do conhecimento. Tu usa o conhecimento e tu consegue dar um boom no teu conhecimento. Mas a experiência não. Não. Essa é a grande verdade. Não se compra experiência. Não tem experiência pra vender na internet, né? Entendeu? Eu sempre brinco. Se experiência e lugar no céu fosse possível comprar, tinha uma loja aí muito famosa na região que venderia no seu plano bis. Eu sempre gosto de dizer isso. Entende? Então, cara, olha como todas as coisas se interligam. A própria questão do cuidar do corpo, né? Acho que todos nós aqui tivemos uma mudança na vida quando mudou a questão de cuidar do corpo. Eu, particularmente, fiquei desleixado por alguns anos e em janeiro de 2024, virei a chave. Falei, eu não quero ficar dessa forma. Mas, várias vezes eu falho na academia, mas muitas vezes eu treino. E aí a gente entra no ditado. Feito é melhor que perfeito. É baita clichê hoje em dia? Baita. Mas experimenta começar a utilizar. O feito é melhor que o perfeito pra te ver se daqui 10 anos o teu resultado não apareceu. Porque a vida é corrida pra todo mundo. Que Quer ver um exemplo? Claro. Quer ver Quem um vai exemplo? achar desculpa não vai fazer nada. Agora, Exato. foi na edição anterior do podcast que a gente conseguiu corrigir a iluminação pra ficar com a imagem boa. Se a gente tivesse esperado ficar com a imagem boa
Quero ver se sai ruim a imagem. Eu vou ter que cortar tudo isso depois. Tem edição pra quê? Talvez eu estrague a Se a gente imagem, não- mas a luz não foi. Se a gente tivesse esperado estar com a imagem boa, olha quantas pessoas top que já passaram por aqui que não teriam passado. Com toda Foi no, certeza. foi no passado. Cara, Pra quantas vozes vocês já deram? Opa, nenhuma. Voz. Ah, bom. Deixando a quinta série de lado, para quantas pessoas o Conversas Afiadas Já deu voz. Algumas, né? E A isso, gente nem conta mais. cara, e isso é o que é mais legal. Aí vocês não estão visando um negócio. Talvez, e eu também não sei qual é o engajamento que vocês têm, né? O podcast tem, tipo, em números. Mas é o seguinte, quando alguém ganha um seguidor de fato e aquilo se torna interessante, o teu primeiro conteúdo vai passar a ser visto. Uhum. É assim. Essa é a verdade. Não o teu é primeiro vai aparecer curtida ali. conteúdo vai Isso passar a aqui ser faz visto. um tempão, cara. Cara, claro. Então eu te digo assim, ó. E olha quantas outras pessoas, né? E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Quantas pessoas daqui a pouco vão assistir e vão dizer, ah, tá de sacanagem, que foi esse ananá lá. Mano, as pessoas talvez querendo julgar ou diminuir o podcast, ou a minha pessoa, ou a profissão, entende? É que nem vocês conversaram, acho que nós estávamos até no off ali. Ah, se alguém fizer um comentário que for negativo. Cara, quer comentar negativo, pode comentar. Aumenta o engajamento e é onde a rede social que manda. Eu agradeço. Tá tudo certo. E se o comentário for negativo e ele fugir do que deve, graças a Deus, a gente tem um negócio que todo advogado gosta de mostrar. A carteirinha da OAB. Eu vou lá e faço uso dela. Aí vai dizer, bah, vou poder trabalhar. Não, de verdade. Até eu preciso abrir um parênteses aqui. A Renata falou e eu achei uma baita ideia. A gente pode, inclusive, eu e o Rafael, a gente fazer uma parceria e oferecer para os colegas que são do ramo um cordãozinho. Que ao invés de quando eles tirar da carteira eles mostrar, a gente já anda com o negócio aqui. Certo? Isso. Porque todo lugar que eu vou, eu não faço. Eu vou ser bem sincero, com todo respeito a quem faz. Mas eu acho muito ruim isso. O crachá. Documento, senhor. A carteira da ordem. Desculpa, mas pra mim eu acho que isso só vai servir na justiça. Fórum, cheguei no fórum, pá. Quando Serve. eu- É pra isso que serve. Quando eu Mas trabalhei, sendo bem sincero, quando eu trabalhei de mesário, entrega o outro documento, mano. quando eu Vamos trabalhei de fazer mesário, eu sabia certinho quantos advogados tinha na sessão. Documento, senhor. isso. Não, é natural. É natural, é nosso, é da gurizada. Eu decido pelo local. Se é um local assim que eu sinto, essa pessoa vai tentar me passar a perna, vai tentar encrencar com alguma coisa. Puf, carteira do AB. O nome disso é carteiraço. Se eu ver É, assim, literalmente. se eu ver Foi assim, assim que nasceu o termo. eu ver assim, se é um Não, local eu vou tá dizer assim, ó. tranquilo, que o cara é bacana, carteira de motorista. Eu luto pra não pegar o hábito. Tanto que é o seguinte, eu fui navio pra pegar um número lá e tal. E aí o rapaz, eu tava assim, eu ando com a carteira, fica a minha carteira de habilitação e a carteira da OAB junto, Isso. em cima. Clássico. É em cima ali e tal. E eu sou a moda antiga, então, tipo assim, eu não fio nem no... eu tenho a carteira digital. Não, eu ando com a carteira física. Aí, o rapaz me pediu o documento. Cara, no automático, eu puxei o documento, entreguei pra ele. Quando ele me entregou pra guardar, eu abri, eu olhei e falei, mano, eu ri sozinho. E ele, tipo, olhou pra mim e falou, que tu tá rindo? Eu falei, cara, vou te contar a história. Mas, via de regra, provavelmente, tu já atendeu algum colega advogado aqui. Não, já. E quando tu perde o documento, o que é que ele te entrega? A carteira da ordem. Eu falei, pois então, eu não te entreguei a minha, e aí eu só tô te dizendo, porque eu ri e tu me perguntou. Tava embaixo, eu te entreguei o documento e a carteira da ordem tava aqui, ou seja, eu perdi a oportunidade. Tipo, eu brinquei, entendeu? Mas, cara, eu concordo contigo. Às vezes tem pessoas que há um merecimento, entendeu? Porque aí elas vêm desmerecer a tua condição. Não que o advogado seja mais que alguém, Sim. mas é que às vezes o lugar exige. Mas, via de regra, eu particularmente não concordo tanto que eu falei pra ela. Acho que eu vou fazer e a gente vai patentear um cordãozinho. E aí tu vende pra advogados um cordãozinho e te anda com a carteira da ordem pendurada. Não me cancelem, por favor. Pode editar também. Hum? E acredito que não tá escrita a palavra na frente do doutor. Não. Aí se tu pagar o premium do cartãozinho, já vem escrito na frente, doutor. Anderson Barbosa Gomes. Ah, mas aí tu sabe que eu tenho uma briga em relação a isso. E olha que eu nem sou da questão de status. Eu volto a dizer, por 6 anos e pouco, eu, em cidades pequenas, tu gerenciar um lugar, um cargo público que o pessoal te conhece,
é um pouco... Tu acaba sendo conhecido e a galera gera um status nisso. Só quem não sabe o quanto é um trabalho danado vai entender que o status não serve pra absolutamente nada. Nada, né? E hoje, vamos ser bem sinceros, a advocacia pode até, por uma questão mais gourmetizada, do passado e tal, ser uma profissão que o pessoal ainda, né, considera uma relevância e tudo. Agora, sobre a questão de doutor, ser chamado doutor, eu já fiz estágios em fórum, Ministério Público, áreas do Judiciário, e aí eu digo para quem nos assiste, facilita um monte. Sim. Tu não saber o nome da pessoa. Aí é só chamar de doutor e tá tudo certo. Do portão para fora disso, eu vou ser bem sincero, eu até nem faço questão. Mas, aí eu tô na do Rafael. Se é alguém que às vezes tá querendo entender que tá numa condição melhor, nem que seja com uma provocação, eu até vou fazer questão. Aí eu até faço. Entendeu? Porque é o seguinte, eu volto a dizer, a César o que é de César. Se a pessoa tá pedindo um tratamento assim, tu trata ela assim. Tu sabe que a questão do doutor, eu também não curto muito. Mas tinha uma época assim, doutor, assim, não, aqui a gente não usa tratamento. Aí foi, doutor, não, aqui a gente não usa tratamento. Pá. Chegou uma hora que eu simplesmente cansei, a pessoa chama de doutor, tá bom, segue a conversa. Mas quando eu me apresento, não chega assim, doutor Rafael. Não, eu sou desse pensamento também. Mas tem gente que chega ali, né? Não, porque eu sou o doutor fulano. Não, eu digo, eu sou fulano, né? Isso. É assim que tu vai dizer. Se for um negócio que exige, tu vai falar. Embora, com toda certeza, as pessoas que me conhecem e sabem o quanto eu sou extrovertido e aparentemente marrento em alguma coisa, em algumas áreas, vão achar que eu gosto desse tipo de status. Mas aos que me conhecem de verdade sabem, eu não gosto. Sabe por que eu não gosto? Porque nessa condição parece que te coloca em algo melhor que alguém. Tudo bem, existe um decreto imperial, e aí aqueles que vêm discutir comigo, eu vou dizer, não, nós estamos falando de legislação, é um decreto imperial que não foi revogado. Se lei não é revogada, ela vale. E se vale, advogado é doutor. Para aqueles que merecem. Entendeu? Mas via de regra, eu acho que não é necessário. Entende? Mas para aqueles que tentam brincar, tipo assim, tu tem doutorado, eu fico pensando, me apresenta 3 pessoas do teu círculo social que tem doutorado, do teu círculo social. 99% delas que vão me perguntar não tem. Então nem sabe o que é um doutorado para perguntar se eu tenho. Aí para essas eu até acho que merece chamar de doutor mesmo. A pessoa é que o cara conseguiu utilizar um ex-cargo público que ele teve e ele assinava escrito ex. Velho, tem que ter muita força pra fazer isso. Quando eu li isso, eu pensei, cara, doutor, eu usou um ex-cargo. Isso, e se assinou o ex. Isso. Tipo assim, ó. Imagina se eu souber que. Não, um exemplo. Eu vou ser futuro, não sei o quê. Vou escrever lá, futuro. Né, isso é real? No documento. Ele usou na fala ou no documento? Não, no e-mail. Mas era uma resposta que era oficial, digamos assim, sabe? Foi questionado de alguma coisa e ele retornou por e-mail. No rodapé do e-mail, você ficava nome ou identificação. Fulano de tal. Isso. Exato. Foi enviado pra ele. Na resposta ele botou fulano de tal, ex não sei o que. Show de bola. Por isso que as pessoas são diferentes. Me deu pena quando eu vi, mas... Porque, né, ex... o cara tá remoendo uma coisa que já passou. Exato. Enfim. Eu pensava mesmo. É verdade. Ele pensou, não, eu já fui. A meu ver, eu acho que mais desagrega pra ele do que agrega. Na minha opinião. Pois é, eu também acho. Nós mesmos entrevistamos o Giovanni Luigi. E, tipo, eu chamo presidente. Pra mim, presidente sempre foi presidente. Com certeza. Mas ele se assinar num lugar, por exemplo, ex-presidente. Não fala isso, cara. Até porque o Giovanni, o poço de humildade que ele é. Sim, mas tu imagina. É um aí cara tem gente que faz isso, hein? Mas aí tu falou tudo. Sim. Cara. Não, ele é um cara que ele podia se vender, tipo assim, se aparecer muito mais, porque ele teve um momento de... Ele tem uma notoriedade muito forte em um dos maiores clubes do estado. Exato. E não é o maior, mas é um dos maiores. E eu digo assim, e ele é um cara mega humilde. Tu vê toda a entrevista dele, toda vez que a gente pergunta, mas isso foi decisão tua? Não, eu tinha pessoas me assessorando, fulano me ajudou muito, sabe, fazer questão de nomear as pessoas, assim, ó. Mas tu já parou pra pensar que isso tem um porquê?
Porque o cara já tem na mentalidade dele o que muitas pessoas ainda não têm. Ninguém faz nada sozinho. Sim, é o que ele fala. Cara, ninguém faz nada sozinho. Pra eu poder estar aqui nesse podcast, eu tenho 2 filhos. Alguém está lá cuidando deles. E vai brigar contigo quando chegar Thiago tarde. vai... Não acredito porque eu vou conseguir comprovar com o vídeo. Mas a prova só vai chegar daqui a 2 semanas. Não tem problema. Pois é, até lá eu vou me lascar. Mas, né, Não, mas aí vai pedir o Rafael só não vai se incomodar porque, por razões óbvias, né? Os bastidores Exato. falam por si. E o Thiago, porque a Carol deve estar escutando a voz de lá. Sabe nós que falando daqui. alto. Exato. É, mas vai brigar porque ela quer dormir. Não, mas cara, não se faz nada sozinho. Essa é a verdade. Entende? Cara, não se faz. Quem não entendeu isso ainda, Eu vou dizer pra vocês assim, ó. Aí eu vou. Se eu estiver me alongando, vocês falam aí, gurizada. Eu sei que vocês têm tempo aí. Mas assim, eu vou falar. Vou tocar num assunto que sempre foi delicado pra mim. Mas às vezes. não vai saber o que a gente acha. Já que as pessoas. Não é o que vocês pensam. Ah. Isso aí não é delicado, isso é bem delicado. Isso é bem delicado. Foi assim que eu me tornei amigo de vocês, né? Não. Quem fala que quer, o que não quer. Não, é assim, ó. Vocês têm conhecimento da minha história, né? Boa parte da minha história, mas algumas coisas que hoje eu peso pra mim na minha vida, que foi, com toda certeza, a perda do meu pai, né? Agora, dia 1º de fevereiro, completou 16 anos. Mas, né, graças a Deus, né, vocês têm o pai de vocês aí, o Thiago e o Rafael. Infelizmente, o Gabi não, mas eu tô dizendo isso pra vocês entenderem o seguinte. Eu nunca na minha vida eu esqueci daquele dia. Nunca. E o que isso muda na vida da gente? Porque quando tu não esquece algo, não tem o que tu faz. Tu pode pintar um quadro, tu pode fazer uma música, tu pode fazer qualquer coisa na tua vida. Aquilo não vai sair de ti. E aquilo começa a te acompanhar em tudo que tu faz. E cara, não é pejorativo que eu tô falando. Não é pejorativo. Só pra vocês terem noção, quando deu a perda lá do pai lá, que ele... Da forma que foi, que você sabe que foi brutal. Talvez não. Foi dos últimos dias que eu chorei na minha vida. Depois que eu perdi meu pai, eu chorei no dia que eu perdi ele. E depois que eu enterrei ele, no dia seguinte. Quando a Rafaela foi nascer, eu não me emocionei, cara. Eu não chorei. E aí os caras, o cara se emociona. Eu criei em mim um negócio de segurança que, ao invés de eu chorar, eu tinha uma preocupação de que estaria tudo bem com ela. E pra mim, eu não conseguia entender que também tem choro de alegria. Eu passei a entender que parece que choro era só de tristeza. E eu não chorei, cara. Eu não tive nem vontade de chorar. Mas eu tava numa felicidade tão grande quando a Rafaela nasceu, de ver ela no nascimento ali, foi um negócio que é um misto de preocupação, porque daí daqui a pouco tu já leva, tu vê o que acontece. Eu tava tão feliz, mas eu não chorei. Aí, um pouco antes do Martim nascer, o meu sogro veio ficar doente e ele ficou 100 e poucos dias hospitalizado. E teve um momento, eu participei ativamente. Muito, sim. Porque ele teve bem debilitado. E ele é um cara que eu tenho muito respeito por ele, né? De fato, ele é um cara que eu gosto bastante, sim. Nós temos um relacionamento de bastante respeito. E eu tava muito chateado com o que tava acontecendo com ele. E aí, uma das vezes, ali a minha mãe me ligou pra perguntar como o meu sogro tava. E eu não sei se aquilo ali é um negócio que tava guardado em mim de anos. E quando eu fui relatar pra minha mãe sobre a preocupação que eu tinha de que acontecesse com ele, eu chorei, cara. Eu chorei. E isso, pra te ver, o Martin tem 1 ano e pouco. Isso deve ter sido entre agosto e setembro de 2022. Não, 21. Acho que 21. Ou seja, de 2009 a 2021. Isso dá quantos anos sem o cara derramar uma lágrima? Cara, eu não chorei. Quando o Martim nasceu, eu também não chorei. Não chorei. E não tive vontade. Porque
É como se eu tivesse adquirido um negócio de que o choro não fosse para felicidade, fosse só para tristeza. E eu já me encontrei feliz inúmeras vezes. Nunca chorou. E eu não choro tanto feliz. Só que aí o que acontece? Eu tenho um incômodo com isso. Porque muitas vezes eu tô até conversando aí com a Rafaela, sei lá, o próprio Renato sabe que o meu pensamento é a respeito disso. Se a pessoa tem alguma condição ali que não seja de tristeza, e eu vejo que também não é de alegria, mas que ela tá chorando e aquilo, a meu ver, pode parecer uma bobagem, eu não me comovo com aquilo. Eu não me comovo porque eu fico pensando, cara, se tu soubesse, na minha visão, né, claro, né, é um julgamento errado que eu faço, mas tipo assim, se tu soubesse realmente o que é um negócio que te faz chorar, Tu não ia chorar por isso. tu não ia chorar por isso. Essa é a verdade. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo que o choro, cara, é de dor, não tem um negócio que não faça eu parar, que aquilo não me comova. Porque acontece, é brabo, mano. Eu não sei se já aconteceu com vocês dois, mas é brabo quando o choro que tu tem realmente é de dor. É brabo. Porque é o seguinte, uma palavra te acalenta, mas a dor não passa. Não adianta. E não passa. Só que o tempo passa. E a dor não passa. Se tu disser pra mim assim, cara, tu sente falta do teu pai? Tu vai dizer, é meio óbvio. Mas eu sinto todos os dias. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Cara, eu sinto... E é assim, ó. Quando chega no dia... Vou te dar um exemplo. O segundo dia do planeta foi dia 1º de fevereiro. O sábado do planeta foi 1º de fevereiro. Que foi o dia que fez 16 anos que eu perdi meu pai. Eu não uso isso como luto. Mas eu fico em luto. Aquele dia é sempre um dia merda, mano. Ah, mas o que muda? Cara, não sei. Mas eu não escolho sentir isso. Mas aquele dia pra mim é um dia merda. E aí eu tento não fazer daquele dia um dia ruim. Mas pra te ver como faz diferença. Então assim, como eu sei as coisas que fazem diferença na minha vida, que veio do meu pai, e aquelas que eu não escutei, eu tento de alguma maneira fazer que seja a Rafaela, seja o Martim quando crescer, que eles possam ao menos me escutar, mano. E eu vou te falar, quando tu vira pai, tu entende o quanto o ser humano é hipócrita. Sabe por quê? Porque às vezes tu tem que orientar o teu filho de uma coisa que tu não faz, mas que é o certo, que tu faz errado. Tu tem que dizer pra ele o que é o certo, tu sabendo que tu não faz certo daquele jeito. É por isso que a paternidade é um negócio que ela te joga num outro nível. Porque muita gente vê assim, ó, tu virou pai, tu virou mãe. Mãe nem se fala, porque é o seguinte, o que a criança exige da mãe, cara, é algo surreal. Surreal. Eu brinco com a Renata, e não é uma brincadeira, mas parece que quando a Renata sai e ela deixou o Martim dormindo comigo, acho que dá 5 minutos ele acorda. Sabe por que isso, cara? Isso é por causa do cheiro da mãe. É por causa do cheiro da mãe. E alguém vai dizer, isso é doido. Não sei nem se cientificamente se explica isso. Mas que, de alguma maneira, isso acontece na minha casa. Acontece. Eu acho que em todos. Entendeu? A Renata sai de perto, ele tende a acordar mais rápido. É inacreditável. É por causa do cheiro, mano. A ligação que a criança tem com a mãe. O filho saiu dela. Eu li em um livro. Não vou me recordar, mas é um livro que falava sobre crianças até, sei lá, 2 anos, 3 anos. Que, se eu não me engano, de fato, a criança, ela reconhece o pai como pai. Tipo assim, mãe, ele é o meu pai, parece que com 2 anos de idade. Bah, que estimulante. Não, é sério. É sério. Só que é o seguinte, depois que ela reconhece essa ligação, claro, isso não é regra, né? Nem o Thiago nem o Rafael, isso não é regra. Porque isso também vai do quanto hoje as crianças são desenvolvidas. Entendeu? O Martim, cara, deixa eu mensurar umas... Se eu tiver com ele meia hora, ele vai falar papai umas 130 vezes. Só que ele fala claramente papai, ele fala claramente mamãe, ele fala claramente titia, só que o que vem depois é iê. Por quê? Porque a criança reconhece os seus. Tá entendendo? Cara, isso é ensinamento. Porque se a criança fala pai e ela não chama inglês nem espanhol, é porque a gente incutiu isso na cabeça dela. Todo mundo vem zero de fábrica. Então a responsabilidade é muito grande do que tu coloca dentro daquela criança. Essa é a grande verdade. Aí quando tu começa a pensar nas coisas, tu vai, mas eu vou ficar paranoico. Às vezes tu fica. Essa é a grande verdade. Aí eu te digo,
Quantos problemas, esse é o lado positivo, quantos problemas às vezes a gente também tem e a aversão, que é que eu digo, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, e quantas aversões a gente tem em várias coisas com os pais da gente. Até faz parte do crescimento Cara, desse conflito porque com os acontece, pais. todo mundo é diferente, mas tem coisas que tu não quer que teu filho seja. E eu vou te dar notícia ruim. Também não tá na tua escolha. Porque tem coisas que vem do sangue. Às vezes, Paciência. tu pode ter o maior conflito da tua vida com a pessoa que tu mais ama. E às Geralmente isso acontece. E às vezes o sangue funciona assim, ó. Às vezes o que tu não tem do pai e da mãe ou de um parente que tá no teu sangue, quer dizer, tá no teu sangue, só tu não aflorou aquele comportamento, vem da carga genética pros teus filhos. Fonte, voz da minha cabeça. E prática do dia a dia. Se a ciência me explicar o contrário, cara, eu agradeço. Mas eu levo eles lá em casa e mostro, então me explica isso. Por que é assim que funciona? Tá entendendo? Então, cara, olha a diversidade de coisas que traz o universo, que filhos traz. Eu te digo, hoje eu mais aprendo com a Rafaela do que eu ensino. Com toda certeza. Ter a Rafaela na minha vida, eu mais aprendo com ela do que eu ensino. E a vida do Martim, ela pegou e jogou tudo de... Fez um 360, assim. Porque ela me mostrou que não é só por ser menino, mas é porque todo mundo é diferente. E aí o que acontece? Tu não pode usar a régua de um para outro. Porém, se tu usa diferente, o outro diz, por que a régua comigo não foi igual? Aí tu usa aquela máxima. Eu já vi um meme na internet, mas muito verdade. Toda mãe e pai diz assim, ó. Eu não faço diferença dos meus filhos, eu amo meus filhos iguais. E essa mesma pessoa dizendo assim, ó. A minha mãe ama mais o fulano do que eu. Tu tá ligado? Então, a prática, mano, é real. Quando é com a gente, diz, não, cara, capaz, que jeito que eu vou amar menos um filho do que o outro? Só que tu começa a olhar pra cima e tu pensa, é possível, mas eu acho que ela ama um pouquinho mais dele. Mas não é. É que a gente tem a dificuldade de entender que tudo é afinidade. Também, né? É afinidade, velho. É afinidade. E aí tá tudo certo. Porque tu entender isso também faz parte da tua história. Tu entender que a tua mãe e teu pai não te amam menos por isso. Eles só têm mais afinidade com um irmão ou com uma irmã. E pode ser cruzado. E pode ser exato. Por exemplo, tem 2 filhos, pode ser que você tenha mais afinidade com um e a tua mulher com Exato. outro. Da mesma maneira que é um desafio. Porque acontece, no relacionamento, tu só tem vocês dois. Mas vai vir um filho. E naturalmente tu vai ter que entender. Problemas de gravar perto da natureza. Tu vai ter que entender que a atenção, ela precisa ser, não é dividida, ela precisa ser, não é nem atenção. Eu sempre digo lá pra Rafaela lá, isso casualmente também é uma frase que meu irmão usa, porque ele é dino dos dois, e a gente sempre conversa. Eu digo pra ela assim, filha, o Martim, ele não precisa especificamente de atenção, mas ele precisa de cuidado. Porque é um mini infarto a cada 1 minuto. Porque ou ele pode estar próximo de bater a cabeça, cair em algum lugar, ou mexer em algum lugar. Ou seja, cara, todo esse tempo tu faz a divisão. Agora, se tu perguntar pra mim assim, ó, tu gostaria de voltar à tua vida antes dos teus filhos? Eu vou te dizer, não. Por uma simples razão. Parece que tudo que eu vivi antes, parece que eles já estavam lá. É um negócio que acontece na mente do cara muito louco, mano. Parece que todos os bagulhos que tu viveu antes, parece que a criança já teve lá. Parece que ela já tava lá. Então, se eu disser, parece que eu tô deixando de viver. Parece que a Rafaela não participa da minha vida há 8 anos. Parece que ela participa há 37. Desde sempre. Parece que tudo que ela tava lá. Tá entendendo? Então, é o que eu te digo. O filho não é... Cara, todo mundo... meu filho é despesa. Cara, meu carro dá mais despesa que minha filha, rapaz. Meus filhos. Mas também, ó, o carro. Qualquer carro. Aí tu já tá te passando. Qualquer carro. Dá mais despesa. Essa é a verdade. Claro que dá, cara. Claro que sim, ó, a Tá gasolina. Exato. Quanto tá uma fralda? Quanto tá um litro de gasolina? É. E aí o cara... O teu filho não precisa comer picanha. E aí, olha só. Depois que tu conhece o bom, tu não quer voltar porque é ruim. Ah, é difícil. E aí o que acontece? Quer andar no carro 1.0? Ninguém quer, né? Eu quero economia. Na hora que ultrapassa, dá vontade de descer do carro, correr, deixar o carro. Aí tu pensa, por que 1.0? Essa é a grande verdade. Isso é pra tudo na vida. Depois que tu conhece o que é bom, tu não quer o que é ruim. Tu não quer. Cara, não adianta. Se tu tem desejo de alguma coisa que é boa e tu começa a te enganar, eu não quero.
Eu não posso. Eu não quero. Eu não posso. Quanto mais tu nega que tu não quer, mais a tua mente diz, não, tu quer. É, Tu vai fazer. é difícil. Mas não posso. Não, mas tu vai. Por quê? Porque é o seguinte, eu já li um pouco. E aí eu só sou curioso mesmo. Sobre PNL. Uhum. A internet é o que é, porque ela sabe atacar em gatilhos de todo mundo. Sim, com certeza. Gatilho, a gente é gatilho. Ir ao shopping. Porque o shopping tem um cheiro maravilhoso. E por que tem uma musiquinha em alguns lugares de fundo? Porque aquilo ali te mantém para permanecer mais tempo. Por que ele é climatizado? Porque eles querem vender? Não, é climatizado porque se tiver um calor do caramba lá dentro, não fica para comprar. Então eles precisam que dure horas lá dentro. Essa semana eu tava Tudo é pra vendo. estudar. Eu tava vendo o Rios, não me recordo agora qual dos shoppings, mas é o shopping ali de Porto Alegre, que ele tinha nas colunas, ele tinha espelhos. Aí eles retiraram todos os espelhos, porque além de dar uma sensação de que o shopping estava super lotado, o pessoal ficava se olhando no espelho e não para as vitrines. Retiraram os espelhos para o pessoal. Ah, não, a atenção é para vitrine. Cara, a mesma coisa as praças de alimentação. Volta e meia, tu já percebeu que eles fazem modificações na praça de alimentação? Por quê? Porque eles não podem modificar as localidades onde as lojas ficam. Tipo, as marcas de lanche, isso não pode. Então o que eles fazem? Eles modificam os assentos e a localização. Troca os layouts. E trocam os layouts para aquilo dar a sensação de novo. E tu não fazer o quê? Vou trocar de shopping. Tudo isso é gatilho, mano. Tudo isso é gatilho. Entendeu? E Inclusive- hoje, tu precisa saber estudar isso. Inclusive o Praia de Belas devia ter mais banheiros. Aí eu sempre que posso, eu troco de shopping. Porque eles não pensaram em gestantes. Tem Eu que nem caminhar imaginava- de um lado ao Eu outro. nem imaginava que tu iria num Praia de Belas. Tem cara que só vai no Guatemi. Pra Não. mim, tu só vai no Guatemi. Não, prefiro Barra. Pra ser bem real. Eu é assim, ó. É que 10 Praia de Belas fica mais próximo. Eu 10 idas ao shopping assim. O 9 é Barra. E a outra vez eu vou no Bate Canoas. Tipo assim. É o bom mesmo lá, de né? plano. Eu gosto lá também. Pra ti é mais fácil. Entende? É, não, a gente vai basicamente no Parque Shopping só. É fácil, acesso, tudo Canoas? mais. Aham. Mas geralmente é porque daí eu já vou pra lá fazer alguma coisa, a gente já vai Sim. no bar. Então, volta e meia. Eu ia bastante no lance da empresa. Aí eu tava em Canoas. Já- Mas eu dá uma não pena precisava- ver o quanto que decaiu o Canoas Shopping, o antigo, tá? Cara, Nunca mais fui mesmo, com tá, certeza. tu tá me entendendo o que eu falo da importância da atualização? Isso. O que acontece? Canoas cresce pra aquele canto, onde o Canoas Shopping não tá. Os caras colocaram um negócio e eles trouxeram o crescimento pra Filipão, aquela né? parte. Nem sei. Reza a lenda. Entendeu? não sei dizer. Deve ser, né? Porque É, o Filipão bota Mas dinheiro, uma dá pra boa- perder. mas- É, ali o Parque Shopping mesmo tem um parque, que tu acessa de dentro do shopping, tu vai pro parque, tu tem lago, tem quadra, Não, tem ali coisa. é excelente. É? Não, é excelente. Lá é bem boa, a parte de alimentação também é bem boa. É, não, o shopping em si, Mas é que eu digo assim, cara, olha quantas coisas visualmente a gente pode tirar de experiência pro próprio negócio, ou até mesmo sobre as pessoas no ambiente que a gente anda. Que aí eu, como eu expliquei do lance lá do planeta, que eu comecei a perceber que nem todo mundo que tá ali, entendeu? Ah, esse cara tá aqui vivendo com o planeta. Eu pensei, não. Os caras nem curtem ali o que tá rolando, ele né? ele não veio. Porque a moral não é essa. sim. Ele não veio curtir o planeta. É claro que não. Entendeu? Tanto que tem cara que chega 10 horas, 11 horas, meia-noite, os caras apontam no camarote. Os caras vêm fazer negócio. Mas eles não vêm conversar de negócio. Eles vêm se relacionar a negócio. Essa é a diferença. Network. Exato. Não é fazer, os caras vão pro planeta lá pra sentar e conversar, vamos comprar. A conversa não é essa. Entende? Vamos jogar limpo. Uma reunião de empresa. Geralmente o que tem pra resolver, que acaba sendo resolvido depois, é o que é conversado na reunião ou no almoço da reunião. É. Sempre vai ser no almoço. Tu senta pra conversar no almoço, tu dá risada, tu vai lá descontrair e diz, fulano, tava me lembrando de uma coisa. Tal coisa eu precisava que tu resolver isso pra mim. Aquilo ali vai ter chance de ser mais resolvido do que foi tratado na própria reunião. Tem um amigo meu que ele sempre fala, os maiores negócios são fechados nos melhores bares. Tipo assim, o cara sentou pra beber, ele vai lá e vai. E tu não olha. Cara, quantos contratos de jogadores os caras fechavam levando os jogadores pra casa noturna? Pra quê? Oh. Deixa eu mostrar aqui o lugar.
onde ele vai morar. Se o cara era solteiro, era assim. Se o cara era casado, era num lugar mais requintado. Pra quê? Pra saber quem convencer. Claro, antes tu não tinha valores tão agressivos pra esse nível, né? Acredito eu. Sim. Tu tinha que ter uma outra coisa pra convencer. Hoje, né, tem muita coisa que acontece no futebol que hoje tem altos valores, eu acredito que se torna um pouco menos necessário. Quando o Giovanni Esse esteve tipo, aqui contando, né, eu acredito. contando as histórias da negociação, tu lembra que mais uma vez ele falou, né? Ah, não, a gente ia almoçar com o jogador, ia almoçar com o empresário. Na cidade dele, viajava até lá, marcava um almoço lá, era o primeiro Contato. Isso, o primeiro o cara contato. se abria, conversava. E o cara primeiro assim, ó, cara, Aí depois, que é o que eu digo. E aí é o que se torna mais... pra ver que tu não tá mentindo, pra olhar no teu olho, Não só isso, cara. Pra É ver isso a- aí, tomar tua charada. Tem um o negócio clima, que... Cara, tipo, o cara é legal, tem um vamos negócio conversar. que a internet nunca vai matar. Nem a IA. Nada vai substituir o olho no olho. Sim, Pra sim. qualquer coisa. Não vai. Não vai, cara. Tu vai conseguir tornar tudo mais próximo disso. Mas não vai substituir, entendeu? Ah, a gente faz uma videochamada, a gente conversa. Se eu estivesse falando com vocês aqui de casa, não seria um outro clima. Claro que Sim. então, ou seja, nada substitui isso. E isso o cara traz pra profissão. A mesma coisa. Cliente, cara. Qualquer cliente, de qualquer negócio que tu tiver. O cliente está destinando um dinheiro para qualquer coisa. Seja até para nossa questão de prestação de serviço advocatício. O cara, ele te escolheu. Ele está destinando um dinheiro. Ele vai tirar isso do bolso dele. Ninguém gosta de gastar. Aí o cara vai fazer isso. Aí ele te escolhe como profissional. E aí, além de tudo, tu não sabe nem fazer um bom atendimento. Tu não sabe nem, pelo menos, te colocar no lugar da pessoa. Essa é a grande verdade. E eu vou dizer, num lugar que eu trabalhei por anos, e quando eu estive na gestão, que eu lidei com pessoas com problemas financeiros, cara, de não ter dinheiro para pagar uma conta de luz, de água. Que não se ter. pagar vai passar fome. Que se pagar vai passar fome. E essa pessoa se deparar e conversar contigo e dizer, pelo amor de Deus, se isso acontecer, meus filhos vão ficar sem água. E tu entender que aquilo ali tá na tua mão. E aí, ao mesmo tempo, eu me deparava com outras pessoas que elas até tinham uma condição, mas elas se atrapalharam. E outras que também iam lá e às vezes o problema não era dinheiro, cara, era emocional. Tinha pessoas que às vezes o negócio delas era só desabafar. Queria Só falar, desabafar. E tu já parou. Aí nós voltamos lá na metade da conversa. grande parte, assim. Lembra do lance da gente falar que hoje tu precisa procurar um profissional porque todo mundo é assoberbado? Tu ir pra internet e dizer assim, ó, ai gente, eu tô cheio de coisa pra fazer. O cara vai dizer, mano, idiota. Idiota, meu amigo. Todo mundo tá cheio de coisa pra fazer. Ah, gente, eu tô cheio de contas. Não, amigo, todo mundo tá cheio de contas. Porque quem não vive, não deve. Quem não vive, não deve. Se tu não deve, tá sobrevivendo. E olha lá. Não tem como. Exato. Entende? Não tem como. Ou tu tá trancafiado dentro de uma casa e ainda assim tu precisa comer. Vai ter que sair para o supermercado. Né? Hoje no supermercado não entrega mais rancho como era na minha época. Entendeu? Hoje tu vai... Acho que eu comi um mosquito, acho. Já que eu comi, eu vou dar uma deliciada. A carne tá cara. A carne tá cara. Não compra. A cara não compra. Bem simples. Né? Então, cara, olha quantas coisas se interligam, como um bate-papo pode ir longe e como as coisas se conectam. Seja por crença religiosa, seja, não digo por um lado político, mas digo por um entendimento de como as coisas acontecem. Essa é a verdade. Ao mesmo tempo, quanto tudo isso é ligado a qualquer profissão que a gente vai exercer, né? Ou qualquer coisa que a gente vai ter na vida da gente. Essa é a grande verdade. A gente faz escolhas a todo tempo, mas as escolhas mudam quando se torna pai, as escolhas mudam quando tu quer mudar a profissão, as escolhas ficam quando tu decide não mudar a profissão e o resultado vem diferente. Por isso que eu te falo, como é que o cara não vai ter medo a todo tempo? Só que tu vai também ter que ter coragem. Não adianta. Quem quer viver? Quem se destaca, cara, eu não consigo, eu de verdade sim, eu não consigo acreditar no sistema paraquedas. Não consigo. Pra mim hoje, pra minha pessoa, quem se destaca em alguma coisa, fez por onde? Ou conheceu alguém e mereceu, Não, mas ele fez por onde? fez por onde? Quando Acabei teve de a chance. falar,
acabei de falar, ou conheceu alguém e mereceu, certo? Entrando um pouquinho no mundo dessas pessoas que há uma relevância na questão virtual ou no ramo empresarial, eu começo a perceber que também essas pessoas que são águias, o melhor delas é o seguinte, elas entendem quem tá ali só para tirar uma casca. E aí rapidamente tu tá fora do jogo. Elas descartam. Por quê? Porque elas entendem o sistema. E o sistema, ele é sábio. Ele sabe que tu precisa dessas pessoas e elas precisam de ti. Então o que tu faz? Aquela que só quer se aproveitar não vai querer fazer. Ela automaticamente ela vai ser descartada. Porque o sistema é esse. Cara, é muito golpe em rede social. É muito golpe na vida real. É muito golpe. Então assim, a galera já tá cheia de saco de gente que não agrega. Não adianta. E por mais que nós, como população, eu digo por mim, por vir de rede pública, eu estudei 1 ano só em rede privada, exceto a minha faculdade que paguei com o meu dinheiro, e quem não pagou com o seu dinheiro também tá tudo certo, mas eu tô falando por mim e de mim, a gente não tem instrução de várias coisas que são básicas. A gente não tem instrução, mas a gente tem uma vida roots, porque a escola que pega tudo que a classe trabalhadora, que é o quem faz o mundo acontecer, tá ali, a gente aprende a como a vida te ensina a sobreviver. E aí tu começa a trazer isso mais pra frente. Eu posso escolher, que nem eu falei. Cara, a perda do meu pai me impactou em algo absurdo. Mas, da forma que foi, brutal que foi, né? Foi um crime, como todos vocês da mesa que sabem. Eu tinha uma escolha. Ou eu me jogo no vitimismo, ou eu aprendo que se eu não usar tudo aquilo que ele me ensinou e que minha mãe me ensinou, os dois me ensinaram, eu ia só simplesmente ser mais um e sucumbir. Não que hoje eu seja alguém, mas eu tô falando de mim pra mim, em questão de autocrítica, em questão de ver aonde eu estou conseguindo ir, tentando ser o mais transparente possível, o mais profissional possível, porque que nem eu falei, todo mundo é cheio de defeito. E às vezes a gente trabalha com muita hipocrisia em N coisas, né? Como eu falei, na própria criação dos filhos, tu vai ter que ser hipócrita com teu filho. Porque se tu não for hipócrita, muitas vezes tu vai criar alguém semelhante a ti nos erros que tu te odeia e que tu não deixa de fazer. Com certeza. Essa é a verdade. Então, quando tu passa a ser realista, entender a tua história, pensar onde tu quer chegar, tu cria em ti uma forma de tentar te balizar por algumas coisas, amizade, contatos que são profissionais e que se tornam amigos também, entendeu? Hoje, por exemplo, eu poderia estar numa festa em Porto Alegre que era da Summer Electro Hits, que era pra relembrar lá, a Summer era uma festa bem grande, e aí quem ia estar era um cara, acho que até brasileiro, o Cassino, que fez uma música bem conhecida. Cassinão! Isso. Cassinão! Quem me convidou foi um amigo, que eu fiz ele há pouco tempo, e ele na brincou na mensagem, ele falou, cara, tu vem na festa e é por minha conta. Só não aproveita o convite que não é sempre. Aí eu falei pra ele, vou te agradecer. Gostaria muito, primeiro, porque vocês me conhecem, o quanto eu gosto de música, o quanto isso é um negócio Trabalhou como DJ, mas que é um hobby meu, que não é um negócio que eu descarto na minha vida, porque pra mim é uma terapia. A música me ajudou bastante, porque eu gosto, eu sou bem eclético. Tenho uma tendência para vários clássicos do rock, eu gosto muito. Rock gaúcho, então nem se fala, quando o assunto é rock gaúcho, eu domino bastante, porque eu gosto muito de rock gaúcho. Mas eu também gosto muito de música eletrônica, entre outras coisas, e numa festa eu não descarto um funk se eu já tiver tomado a primeira cerveja. Ali. Enfim, então são coisas que... E aí ele me convidou e eu expliquei pra ele. Cara, não vou poder ir. Por quê? Porque eu tenho obrigações, eu tenho filhos. E hoje, casualmente, a minha sogra que me apoia a minha Renata, diretamente, né? Podendo ficar com as crianças. Ela estava em viagem, merecido, porque ela merece também descansar. E aí eu não poderia ir, e naturalmente que eu já estava palavrado com vocês. Entendeu? De alguma maneira. Talvez eu teria cancelado aqui, não sei.
Não sei. Seria Não interessante. sei. Não Seria sei. compreensível. Não, muito provável que não, porque eu vou te falar, eu não troco amigos velhos por amigos novos. Eu tenho agregados, amigos que vão agregando. Mesmo que Eu não convide troco. pro Não. Summer Retro Hits. Não. E tem aqueles que eu considero amigos, eu considero muito amigos, tem aqueles que eu considero amigo incondicional. Porque tudo na vida a gente escalou, né? A gente só não conta pras pessoas, mas a gente escalou, né? Porque a gente é assim, a gente faz isso dentro de casa, não vai fazer de porta pra fora. Eu não faço assim. Faz, todo mundo faz. Faz, a tua psicóloga me disse que tu faz, bora, tá ligado? Tu não falou com ela. Pessoal, o papo tá bom, mas a gente vai ter que encerrar aqui. Eu já me perdi já as contas aqui de quanto tempo a gente tá. Até pra eu conseguir chegar em casa também. E o Rafael, não sei que hora o tempo vai passar. Né? Então, eu fico muito contente por esse convite. E no ar eu gostaria de falar aqui que eu desejo muito, 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 muito que a Mariana venha com toda a saúde Obrigado. possível, né? E que seja uma bênção na vida de vocês, porque realmente, quando a gente tá de fora, a gente entende as dificuldades, mas é como eu digo, cara, não existe nada que venha na vida da gente que seja um desafio que não seja para fazer crescimento. E filho é algo espetacular, porque eu já tive dias horrorosos, como todo mundo tem, de trabalho, e o melhor do meu dia foi chegar em casa e ver o sorriso da Rafaela correndo, vindo me chamar, aquele toco de papai e vindo me beijar. Assim como hoje acontece com o Martim todo final de tarde, quando a Renata busca ele na avó dele e ele chega em casa. Então, cara, isso muda um dia, isso muda um clima, isso muda uma vida. Acredite, cara, muda decisões, um sorriso do filho. Entendeu? Não dá pra olhar. Não, cara, não dá pra olhar pra um preço da fralda, não dá pra olhar por o quanto é a noite mal dormida. Eu volto a dizer, a Rafaela não nos tirou noite de sono. O Martim tirou. Porque nenhum é igual. É fácil? Não. Não é fácil. Mas eu vou te falar. E isso eu costumo comentar com as pessoas mais próximas. Quando alguém diz, fulano tem que ter filho, parece que as pessoas são obrigadas a isso. Não, cara, não tem que ter filho. Não tem que ter filho. Mas, se tu tiver e tu entender, tu vai olhar pra trás e vai dizer assim, eu acho que eu poderia ter tido. É só isso que eu digo. Porque, e também não é que tu usa o filho pra isso, pra te crescer. É que é um negócio que acontece natural. É que é o ciclo, né? Entendeu? A Rafaela falou pra mim assim, ó. Quando eu assisti o podcast, papai, tu não vai falar bobagem, né? Não, deixa no mute então, meu filho. Sabe o que é isso, cara? Isso é conhecimento de causa. A filha já sabe. O pai que tem. Sim, ela te conhece da vida toda. Exato. Exato. Ela já pensou, Exato. Ela já sabe o pai que tem. E isso é fantástico. Sabe por quê? Porque filhos são memórias. E muitas vezes, e aí é um dos maiores arrependimentos que eu tenho, e por boa parte da vida dela, eu deixei de criar memórias com ela, sendo um pai presente, eu deixei de criar memórias com ela, porque eu tinha um telefone me chamando a todo tempo, porque eu tinha um problema a resolver no meu ambiente de trabalho, e esse tempo não volta. E ele não pode se sobrepor à tua família, né? Mas acaba acontecendo. Porque Exato. Não adianta. Ela loucura dizia é tão pra grande. mim assim, só pra nós finalizar, já sei que eu me alonguei, ela dizia assim pra mim assim, tinha épocas, né, que ela dizia assim pra mim, papai, tem escala hoje pra fazer? Porque eu fazia a escala das minhas equipes. Tu tem escala hoje pra fazer? E eu falei, não filho, hoje não tem. Eu queria te mostrar uma coisa, tá? Sabe por quê? Porque toda vez era assim, filho, toda vez não, mas, né, Sim. e algumas vezes acontecia. E isso, eu volto a dizer, não tem, cara, tu não consegue te tornar um pai perfeito. E tu precisa também ensinar pro teu filho que a gente é feito de defeitos. Com certeza. Porque senão ele vai crescer achando que o ser humano é bom. E não é. Eu digo pra ela, minha filha, via de regra, o ser humano não é bom, ele é ruim. Aí a vida vai ensinando ele que ou ele vira bom, ou a vida vai se tornar ruim pra ele. Mas via de regra, no meu entendimento, o ser humano não é bom. Porque quando a gente tem que botar o interesse do outro ou o nosso à frente, a gente vai botar o nosso. Isso vai te tornar em algum momento que tu não seja bom, tu seja ruim. E aí tu ensina a vida como ela é. É fórmula? Não. Pode dar certo? Tem uma chance pequena, mas a tua parte tu fez. Né?
Então tá, agradecer a presença do Anderson aí, que teve aqui essa... Já vou puxar minha carteirinha aqui, ó. Vou trazer minha carteirinha, desculpa. Foi mal. Agradecer a presença do Anderson aqui, que se predispôs a vir nessa noite chuvosa. Muito participar chuvosa, do diga-se. programa. Caiu o mundo quando eu cheguei e quando eu tô indo embora, viu? Ou seja, Caiu o mundo quando eu cheguei. Pude transmitir bastante conteúdo interessante, assim, até imaginei que seria uma coisa mais focada no técnico, acabou indo mais para questão de vida mesmo, conhecimento de vida. Fiquei muito valioso o conteúdo, parabéns pela presença. Queria pedir também pro pessoal me seguir lá, tá? No Instagram, @AndersonBarbosa, com z.adv. Ao longo do programa também foi aparecendo no rodapé aqui o Instagram dele, se qualquer coisa volta um pouquinho ali e já... durante a semana nós vamos ter os cortes, né? Nós estamos com um conteúdo bem válido para poder atualizar, né? As pessoas, e muitas vezes as pessoas não buscam seus direitos porque elas não conhecem. Isso. E eu acho que uma das funções, né, da nossa profissão é poder tornar as pessoas atualizadas daquilo que é de direito delas. E não só a pancada que a vida dá. Então a gente quer que elas possam ter uma vida mais digna. E aí, se precisar correr atrás do direito delas, aí nós estamos aí com os nossos serviços jurídicos advocatícios. Exato. Mas é sempre importante para se atualizar, né? Eu sigo vários advogados e quando vê, tá passando no feed ali, tipo, pô, cara, eu nem vi quem é que tava postando, aí depois eu vou olhar, porque é... Caso a pessoa queira também ingressar com alguma ação judicial contra algum podcast, se for concorrente... Obrigado, Então pessoal. tá, gente, até semana que vem. Valeu, então. Gabi também.